Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma sexta-feira e a gente está aqui sextou hoje direto de Jacarezinho, no Paraná, para vocês, compartilhando conhecimento para todas as equipes oftalmológicas do Brasil. Aqui nós trazemos conteúdo para recepcionistas, secretárias, orientadoras cirúrgicas, contatólogas, líderes, todas as pessoas que trabalham hoje promovendo a saúde ocular no nosso país. São muitas as funções, são muitas as opções e oportunidades que existem numa especialidade que está crescendo demais. E meu objetivo, juntamente com toda a nossa equipe, é compartilhar conhecimento para o desenvolvimento, para o progresso da oftalmologia, juntamente com toda a tecnologia e as técnicas cirúrgicas que os oftalmologistas têm e trazem para oferecer para todo o país. Sabemos que de 2000 a nefroplastia é um tipo de cirurgia, das pálpebras que está desenvolvendo a cada dia que passa. E também temos várias oportunidades, várias opções para pacientes que desejam ficar mais independentes dos óculos. Então, o nosso objetivo é ajudar inclusive na parte ocular. São mais de 12 anos trabalhando na oftalmologia em empresas muito conhecidas como a Adapt e a Zeiss. Então nós trazemos esse conteúdo da parte de anatomia ocular, da parte de todos os problemas visuais que ocasionam com que as pessoas precisem ser dependentes dos óculos, uma miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, como que as colaboradoras podem diferenciar cada uma dessas ametropias para conseguir explicar com mais segurança, com mais confiança para os pacientes. E também trazemos diversos outros tipos de assuntos importantes para quê? Para que o dia a dia seja melhor, tanto na parte pessoal quanto profissional. Isso realmente traz um conteúdo, uma informação, um dia a dia que gera um atendimento humanizado. Um atendimento que a gente consegue ter conteúdo suficiente para compartilhar com todas as colaboradoras. Hoje nós temos um convidado especial, estamos aguardando ele aqui. Só um instantinho que eu já vou chamar ele aqui, tá bom? Meu irmão, eu já tô aqui no Instagram, tá? Tô te aguardando aqui para te convidar, beleza? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Tá, quero agradecer aqui a Elis de Presidente Prudente, que faz um trabalho magnífico na parte de gestão de processos, na parte de qualidade, na parte de desenvolvimento dos procedimentos, do organograma de desenvolvimento também das equipes, na parte mais processual, sensacional o trabalho que ela faz. E o Leandro, nosso convidado, acabou de chegar aqui. Então já vamos convidar. Deixa eu melhorar aqui a iluminação para vocês, acho que melhorou, deixa eu ver aqui. Aí. Fala, my brother Leandro! Tudo bom, Celso? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ótimo também, graças a Deus, muito bem. Ó, excelentes expectativas e uma excelente maneira aqui de encerrar essa semana de trabalho. Show de bola, meu irmão. Eu sei que a sua semana foi maravilhosa, acompanhei. Logo, logo a gente vai contar tudo isso aqui para as meninas. Então, Leandro, é um prazer ter você aqui com a gente, podendo compartilhar o seu conhecimento e a sua expertise. E um tema muito interessante. Conheça os resultados de elevar a sua autoridade. Quem que não quer elevar a autoridade, né? E deixar um legado, rapaz. Que coisa importante, que coisa bonita o trabalho que você realiza com toda a sua equipe aí. Parabéns, viu, Leandro? Quero agradecer em primeira mão aqui o seu tempo de poder compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, tá bom? A disposição de transbordar, né, esse conhecimento, essa forma de, de aumentar o legado e deixar aumentar a autoridade também, que todos possam se despertar para essa oportunidade, né? Ainda a gente não falou exatamente o que é, mas eu vejo que você tem um trabalho aí muito importante, que é justamente de trazer essa conscientização para as pessoas, né? Para um público aí muito específico, né? E que isso realmente vai fazer uma grande diferença. Show de bola, Leandro. Quero que você diga aqui para as meninas, o Leandro Almeida, pessoal, ele é diretor da editora Kelps, que mais, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa editora, e ele também é mentor de autores. Que cidade que você está morando aí, Leandro? Eu moro em Goiânia, no estado Goiânia, de pessoal. Aí longe Goiás, aqui, hein? a Show de bola. 200 quilômetros da nossa capital, Brasília, né? E Sim. hoje, só para você ter uma ideia, hoje eu já fui em Brasília e já voltei. Eu tive que buscar um carro lá, acordei de madrugada, acelerei, apertei o pé para poder chegar a tempo aqui dessa live ainda.
Pô, que legal, rapaz. Eu dou mais de 400 quilômetros e está aqui para a live. Muito legal, muito legal. Eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente, com o Leandro, quais são suas formações, para o pessoal te conhecer, saber no que você é especialista, no que você tem conhecimento para compartilhar. Eu sou formado, né, em administração de empresas e especialização em logística. Então, essa é a minha formação. Mas o que eu costumo Show, dizer que eu vivo de livros desde os meus 3 anos de idade. Essa é a show minha de bola, grande especialidade, sabe? Eu basicamente eu nasci no meio dos livros, porque foi quando meu pai fundou a editora Kelps. Eu tinha 3 anos de idade e essa foi a minha jornada, assim, né, dentro do universo dos livros. Então essa é a minha, vamos dizer, formação, né? Antes da formação acadêmica, né? Essa é a minha formação no mundo dos livros, né? Eu sou casado com a minha esposa Derby, ela é dentista, harmonizadora facial e pai de legal. 2 filhos, Bernardo Gabriel e Benjamin Lucas. Que legal, cara. Os dois com letra B no começo aí, Bernardo e Benjamin. Bonitos nomes dos meninos. Parabéns, my brother. Aqui, ó, Obrigado. acabou de entrar com a gente aqui um pai de dois também, meu amigo José Renato também, que é pai do Matheus e do Tiaguinho aqui na região de São José do Rio Preto. Obrigado Olha aqui, Zé aí. Renato, a todos vocês que estão entrando aqui para compartilhar com esse cara fantástico aqui, o diretor da editora Kelps e mentor de autores lá de Goiânia. E você falou que a sua história com os livros começou aos 3 anos. E como foi a sua trajetória? Como foi que você, a partir dos 3, seu pai começou a se envolver nisso, mas quando que você começou a trabalhar mesmo, se envolver, a participar de toda essa construção? Conta pra gente. Eu desde da infância, né, meu pai sempre me inseriu nesse meio, participando de lançamentos de livros, de eventos, ou mesmo indo para a editora, quando adolescente ali, para ajudar em algumas atividades, né? Seja intercalar um livro, dobrar a capa de livro, enfim, fazer alguma atividade ali relacionada à produção. Teve uma época que eu também me tornei impressor, eu imprimia os livros quando já tinha uma idade um pouco mais antes, um pouco antes de entrar na faculdade. E, e aí depois que eu entrei na faculdade, eu fui para a área comercial. Então essa foi a minha jornada. E quando eu entrei na área comercial, quando eu entrei na faculdade, então aí eu entrei na gestão da empresa, atendimento ao cliente, eu um novo jovem ali, né? Então passei a melhorar os processos ali dentro da editora, trazer novas tecnologias na área da gestão. Então isso ajudou a alavancar a empresa. E aí, quando eu tinha 19 anos, meu pai me convidou para abrir uma distribuidora de livros. Falou: olha, a gente está produzindo os livros, a gente precisa vender esses livros, então precisa de uma distribuidora. E aí eu comecei a empreender meu próprio negócio com. Eu falo que é literalmente um patrocínio, porque meu pai falou: vamos montar aqui com o que tem também, não foi nada. Pegou umas prateleiras, algumas coisas e juntou lá e fizemos uma distribuidora. Que idade você E tinha, Leandro, nessa época? hã? Que idade você tinha nessa época? 19 anos. Novinho de tudo, cara. Show de Tem, bola. ainda na faculdade, não tinha experiência, mas aprendi fazendo. Também tinha o suporte do meu pai, mas ele tinha as correrias dele para se virar. E na distribuidora eu tinha que me virar ali. E por 17 anos eu me tornei o maior distribuidor de livros aqui de Goiás e distribuindo grandes editoras, grandes livros, enfim. Alcancei a maturidade do negócio. Já tive livraria, um outro projeto que é uma biblioteca dentro de um ônibus, caravana de escritores, que a gente levava os escritores para as Bienais do Livro de São Paulo, Rio de Janeiro e outras feiras, né, no Brasil todo. Concurso de poesia falada, deixa eu ver o que mais. Enfim, divulgação dos livros nas escolas, levando os autores
dentro das escolas, premiações, enfim, muita coisa relacionada ao livro. E, além da nossa editora, eu distribuía mais de 30 outras editoras aqui na região. Que legal. Então foi surgindo a necessidade, conforme a necessidade, você foi se adaptando às novidades, né? Exatamente. E fazendo, e buscando, empreender na verdade, não existe. Por um tempo eu até falava, mas não existe uma coisa que seja fácil, né? Parece que o livro talvez é um pouco mais difícil por conta da baixa leitura do brasileiro. Mas é a forma também de enxergar. Se tem poucos leitores, então a oportunidade de novos leitores ela é muito grande. Então, assim, eu sempre enxerguei o mercado dessa forma. Falei, não, então tem uma parcela muito grande que pode aprender a ler. Então, basta insistir, persistir, perseverar, buscar estratégias para esse mercado desenvolver. E aí, na etapa final dessa trajetória, em 2017, houve foram uma sequência de situações. Uma crise no mercado do livro, eu fui vendi o mercado, ele deu uma contração muito grande com a quebra de livrarias, de rede de livrarias. Eu diminuí a operação e vendi a distribuidora para os meus ex-colaboradores. Eu falei, olha, vocês querem continuar, eu vendo para vocês. Porque tinha um financeiro e um vendedor. E vocês são as pessoas-chave que faz o negócio rodar. Porque eu também tenho uma outra oportunidade que eu vou seguir para esse outro lado. Só que eu saí do livro, nessa época, não querendo voltar mais. Falei, não, eu nasci dentro e não quero saber mais de livro. Estou indo para outro mercado e eu quero me desenvolver nele. E nesse tempo, veio a pandemia. Essa oportunidade também ela era por 5 anos. Então, assim, eu sabia que eu tinha esses 5 anos para desenvolver um outro projeto, um outro negócio, porque também era limitado a um tempo. E veio a pandemia. Meu pai, ele descobriu um câncer, faleceu nesse período, e eu tive que assumir a editora. E aí você tinha quantos anos, Leandro? Não, aí agora eu tinha... Não, aí eu já estava agora com 40, né? Com 40 anos. Então, assim, mas era algo que eu não queria de jeito nenhum. E aí eu tive que ressignificar no porque quando eu saí da distribuidora, eu falei, não, quando eu vendi ali, eu falei, não quero voltar nunca mais. E aí eu tive que ressignificar, porque as outras portas que eu desenvolvi, eu estudei muito, né? Marketing digital, lançamentos, e-commerce, dropshipping, estudei tudo, né? Para começar um outro negócio em outra área. Só que as coisas não fluíram. E aí eu tinha a cadeira do meu pai ali para assumir. E assim, foi muito pesar, muito doloroso tudo, mas eu ressignifiquei e falei, não vou trabalhar com livros, mas vou trabalhar com imortais, porque é isso que o livro gera na vida de quem escreve. Quantos livros, quantas pessoas continuam a influenciar nossa mente que não está entre nós já há décadas, né? Há centenas de anos que não estão entre nós, mas continuam a influenciar. Eles estão imortalizados através da sua obra. É por isso que quando os eleitos ali na Academia Brasileira de Letras são chamados de imortais da literatura, porque eles não morrem mais. Mas você não precisa ter uma cadeira lá para se tornar um imortal. Basta ter um livro, uma obra escrita, né? Então, esse é o grande legado, e é a grande ressignificação que eu tive que fazer na minha mente para continuar. E aí, tudo aquilo que eu estudei, eu não deixei em vão, que eu aprendi nesse período de 5 anos longe do livro, eu peguei toda aquela bagagem, todo aquele conhecimento
e apliquei na editora. Show E de aí bola. a editora... Ah, Uma dúvida que eu fiquei aqui, porque eu acho isso muito importante, brother. Não necessariamente as coisas vão sair conforme a gente planejou. E você sofreu um baque muito grande. O que que te ajudou a ressignificar esse momento? então, o que me ajudou foi Deus. Porque assim, quando eu saí assim, decepcionado, triste com o mercado do livro, né? Falei, não, isso aqui o mercado contraiu, eu estou saindo, 17 anos de trabalho e sem nada. Ah, vendi a empresa, mas eu vendi assim, quase foi de pai para filho, porque era o mercado estava contraído, não adiantava eu cobrar alguma coisa. Então, para vocês manter a família de vocês aqui, vocês continuam me pagando uma parcela por mês. Eu falei, e eu vou para outro mercado. Então, assim, com um bloqueio muito grande. E aí, quando o falecimento do meu pai, eu falei, Deus, e agora? Para onde que eu vou? Porque o projeto aqui, que era 5 anos, acabou. O que eu estudei ficou, não avançou nenhum projeto, e eu tenho essa cadeira aqui. E aí foi Deus me falou, é isso aqui que eu tenho para você. Você fugiu, tentou contornar, até vejo como... eu nunca tinha pensado nisso, mas como Jonas, e que tive que voltar ali para assumir, para dar continuidade também a um legado que foi construído. Nos 40, hoje a editora tem 41 anos. Então, nos 40 anos da editora, meu pai construiu um legado na área dos livros que não desconheço outro igual. Ele transformou a realidade da literatura, não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo. Justamente, ele começou numa época que não tinha a facilidade que se tem hoje de imprimir um livro. Hoje essa semana, chegou um livro para imprimir às 8 horas da manhã e o lançamento era 8 horas da noite. Essa semana. Exatamente. Então, assim, e na época você precisava de sol para revelar uma chapa, que é a matriz de impressão dos livros. Então, se tivesse chovendo, não ia imprimir, a máquina ia ficar parada. E numa época que o livro era menos valorizado ainda do que é hoje. Hoje, apesar da tecnologia, muitos mentores incentivam, se você quer mudar de mentalidade, mudar de vida, você tem que mudar aqui. Para mudar aqui, você precisa de conteúdo, e o conteúdo, a base do conteúdo são os livros. Então, assim, hoje o livro está numa supervalorização. Apesar de redes sociais, apesar de YouTube, apesar dos vídeos, o livro ele se consolidou nesse mercado atual. Quero até fazer uma contribuição aqui. Minhas mentoradas que estão escutando a nossa live, estão acompanhando, elas sabem. Uma das primeiras coisas que eu já defino, que eu já coloco como prioridade estabelecer, é a leitura de livro. E o que me ajuda muito, você sabe, pela PNL e Enneagrama, a gente tem análise de perfil comportamental. Então, eu trago um livro, né, do meu repertório pelo perfil de comportamento da menina e pelo momento que ela está também. Porque o livro tem isso. Cada momento da nossa vida é uma descoberta, é um momento, é um aprendizado que vai levar a gente para o próximo degrau, né? Na escada do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto. Exatamente. Isso é fundamental nesse desenvolvimento. E hoje, todos os mentores, você é o exemplo aqui que acabou de citar. Você indica livros para serem lidos. E eu acredito também que na sua transformação e também na sua própria formação, o livro são peças fundamentais. E eu falo, o livro, ele vai além, porque para um tratamento médico ter uma validade, ele precisa de uma publicação científica
validando aquele tratamento, aquela pesquisa, mesmo que seja uma publicação online, mas tem que ter uma publicação na revista científica, tem que estar documentado. Uma Sem lei, isso não vale, né, Lê? exato, uma lei no Congresso só tem validade depois de publicada. Ela só tem validade depois de publicada no Diário Oficial. E a nossa história, o nosso conhecimento, ele só vai estar certificado quando for publicado na forma de um livro. Porque senão, toda aquela história, todo aquele conhecimento faz assim, ó, no falecimento. E foi. E foi. Aquele conhecimento acabou, não tem mais. Aí tem as pessoas que estão em volta que vão contar essa história. Legal, Lê, muito legal você falar isso. Eu escutei recentemente uma psicóloga famosa na internet, ela falou o seguinte: se você quer ter filhos que tenham uma saúde mental, uma saúde emocional mais equilibrada, não dê celular com redes sociais que você não tem o controle, mas dê livros. Porque o livro, acima de tudo, Lê, a gente vê que hoje a gente vive a maior crise de identidade do planeta, né? E as pessoas estão acostumadas a pegar ali o TikTok, que são redes sociais com fins lucrativos. Então, eles têm o objetivo de lucrar. Então, o que eles fazem? É 15 segundos ali da sua atenção e daqui a pouco você já está trocando. Só que isso está gerando pessoas que não têm condição ou está diminuindo a capacidade de concentração. Sim. E se a pessoa não se concentra no que ela está fazendo, ela não vai conseguir realizar com destreza, com excelência. E o livro é isso. Por que eu falo para as meninas? Comprem o livro no papel. Porque você está ali no celular, por mais que for, mas vai chegar uma mensagem no WhatsApp, vai chegar uma notificação do Facebook, vai chegar uma notificação, sei lá, sabe, de quantos outros aplicativos que a pessoa tem, e ela vai dispersar a atenção e não vai se concentrar naquele conteúdo. Então, eu gosto muito de ler. E eu normalmente gosto de ler no papel até para fazer anotações. Nós sabemos que a melhor forma que a nossa mente aprende alguma coisa é quando a gente ensina para outra pessoa. Mas a segunda melhor forma do cérebro aprender é por ler. É a leitura, com escrita. A gente lê, entende, escreve alguma coisa que a gente gostou, porque aí a gente faz as conexões neurais. A gente conecta o novo conhecimento com aquilo que eu quero levar aquele conhecimento à execução. Então é sensacional a gente falar sobre isso, inclusive para as pessoas começarem a refletir e entender o poder da leitura. Eu gostei muito do que você falou. Celso, o brasileiro não lê muito. E eu enxerguei isso desde cedo como uma oportunidade. Então, parabéns, Lê, por você ter esse aspecto otimista na sua visão. Porque realmente é isso. Se o brasileiro não lê muito, então eu vou fazer um trabalho, juntar todas essas minhas ferramentas que eu fui colocando na minha mochila profissional, no decorrer de toda essa trajetória, para levar o livro de uma forma diferente. E você trouxe isso, e você carrega isso da questão do quê? Da questão dos imortais. E aí isso é muito interessante. Porque as pessoas querem deixar um legado, as pessoas que realmente sabem da importância da transformação, de transbordar na vida das pessoas, né? E é bíblico. Eu sempre costumo dizer que eu aprendi uma vez que o princípio bíblico da felicidade é Atos 20:35, que diz assim: há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando a gente dá do nosso conhecimento, de toda a construção, de tudo que a gente, né, olha só quanta coisa que você estudou, e como o Jonas bem disse, você, né, para quem não conhece, o Jonas é o nosso mentor em comum da nossa Mastermind. Olha quanta coisa legal tem acontecido aí para você. Uma delas é receber essa homenagem sensacional que você recebeu essa semana. E eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente que homenagem foi essa. Eu fui convidado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Casa de Leis aqui do nosso estado, a receber uma homenagem ao educador referência. Não está aqui, achei que estivesse aqui, que você ia mostrar. De educadores com excelência. Porque no dia 15 próximo, 15 de outubro, é o dia do professor. Então, a Assembleia aproveitou esse mês para fazer essa homenagem aos educadores por excelência. Eu sou um educador na área dos livros, na área dos autores. Eu ajudo os autores a imortalizar a sua história, o seu conhecimento, enfim.
a transformar as suas ideias em livros. E isso requer também muita dedicação, conhecimento, e por vezes os autores não sabem, né, qual que é o passo a passo, qual que é o caminho. Então eu me disponho para justamente ajudá-los em todos os processos, seja da escrita, da publicação, que é a parte editorial, que é transformar a escrita no livro, né, em formato de livro, até a comercialização e a venda desses livros. Então, em toda a cadeia, eu ajudo os autores a conquistar o tão sonhado, que eu falo, público leitor. Eu não falo de venda ou de lead, eu falo de público leitor, que é justamente esse é o papel. E, principalmente, quando a gente fala que o mercado ele é limitado e a gente tem que trabalhar nesse desenvolvimento, o autor, quando ele escreve um livro, ele é responsável em criar ou desenvolver um público leitor. Ele tem que ajudar a disseminar o poder da literatura, não só para ler o livro dele, porque se ele ler o livro dele, gastei 15 dias para ler, e aí? Ele tem que continuar ávido pela leitura, essa pessoa. Então, ele tem que desenvolver, tem que descobrir novos livros para continuar a ser um leitor ativo. Então, esse é um papel também que, às vezes, o autor ele não tem conhecimento que ele precisa desenvolver esse público. E ele precisa, sim, faz parte do papel dele. Ele tem que falar da literatura, ele tem que falar dos benefícios da leitura, tem que falar o que a leitura é importante na vida dessa pessoa. Porque, senão, não vai, ele vai ficar frustrado com os livros em casa. E ele é responsável por isso. Cara, estou nesse que papel. baita diferencial. Lê, que baita diferencial, porque não é só a questão da produção. Tem muito além. Você produziu, publicou, acabou aqui? Não, tem muito mais além. Então, que baita diferencial que você tem através de toda essa trajetória para contribuir em quem quer montar seu livro. Então, oftalmologistas que estão aqui acompanhando a gente, olha só que interessante. Qual que é o assunto que o senhor gostaria de compartilhar, ou a senhora gostaria de compartilhar com os novos oftalmologistas? Quanta coisa depois da sua formação em medicina, residência médica, especialização, de lá para cá, quanto seu conhecimento, sua técnica cirúrgica evoluiu? Você gostaria de compartilhar sua técnica cirúrgica? Olha aqui quanto conhecimento, quanta destreza, quanto know-how, todas as frustrações, também todas as conquistas que o Leandro, juntamente com o pai dele, toda a equipe, desenvolveram em Goiás e também para todo o Brasil em todo esse período. Então, Leandro, show de bola o seu trabalho. Tenho certeza que você vai apoiar muitas pessoas nesse sentido. Eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente algum caso específico que você lembra que esse trabalho de vocês, juntamente com o seu pai, mais transformou a vida de alguém. Qual foi um cliente de vocês, assim, que, não sei, que acabou virando um amigo ou que foi uma história muito bonita através da transformação do trabalho de vocês? Pode compartilhar com a gente? Eu estou pensando numa história aqui que aconteceu, inclusive, durante a pandemia, que foi o seguinte: eu dei uma palestra chamada Eu Imortal, e nessa palestra uma pessoa que já estava com vontade de escrever um livro da história do pai dele, que foi um dos pioneiros da indústria de calçados aqui em Goiás. E ele tinha essa vontade, né? E aí, quando eu falei do poder do livro, da imortalidade e tal, ele super empolgado, já me procurou no final, falou: já criei um grupo aqui com os meus irmãos, com os meus tios, com meu pai aqui, e a gente vai escrever um livro. Aí eu dei umas orientações ali rapidamente, após a palestra, e ele foi. E aí depois mandou mais alguma mensagem, mas um mês depois, uns 40 dias depois, ele me manda uma mensagem. Seguinte mensagem: Leandro, meu pai faleceu esta semana e eu ainda não escrevi o livro. Aí na hora me bateu uma indignação, falei: cara, se eu tivesse conhecido essa pessoa antes, se eu tivesse falado mais, tivesse me despertado anteriormente para falar da importância dos livros, eu fiquei frustrado
frustrada ali naquele momento, pensando um pouco, tal. Eu falei, mas e aí? Mas o que você fez daquele período para cá? Não, Leandro, eu fiz sessão de fotos, eu entrevistei meu pai, que tem um monte de coisa gravada, tirei foto e tal, já falei com os meus tios, já falei com todo mundo aqui e tal, já tem muito material pronto aqui. Eu falei, olha só, então assim, você tem a matéria bruta, você tem a matéria-prima bruta, né? O conteúdo você já tem. O seu pai já sabia que essa história dele seria imortalizada. Já tem uma honra. Agora basta você dar continuidade e publicar essa obra. Então, essa é uma mensagem que eu deixo para aquelas pessoas que vão deixando, vai procrastinando para o momento ideal, para o momento certo. Porque o momento certo é agora, começar agora, imediatamente. Porque depois, aí é o que eu falei, ó, é faísca. Não pode deixar acabar. Então, assim, ainda ele fez mais algumas entrevistas com amigos de infância, pessoas que trabalharam com ele, uma entrevista um pouco mais externa, e está no processo final de publicação desse livro. Inclusive, foi até bom ter falado disso aqui, para poder cobrar ele novamente, porque eu não posso deixar ele postergar ou delongar demais. Né? Já está na hora de publicar, já tem o material e tem que fazer o quê? Honrar com a memória do pai dele. Mais do que justo, mais do que merecido esse trabalho. Então eu vejo dessa maneira, essa história que ficou marcada, marcou em mim, e isso me impulsionou a falar e ressignificar tudo a respeito do livro. Essa é a importância de manter viva a história e a memória das pessoas. Lê, história linda, muito impactante, faz virar a chavinha mesmo, uma chave gigante, na verdade, né? Eu gostaria de entender o seguinte: foi a partir daí que você decidiu mudar, não de apenas empreendedor, né? E diretor de tudo isso que hoje você dirige, todos esses processos que levam em consideração a imortalidade do conhecimento das pessoas. Foi aí que você decidiu se tornar mentor de autores? Sim, pode-se dizer que sim. Aí isso abriu mais ainda essa dor, essa visão de ajudar as pessoas a entender melhor esse processo, a colocar isso em prática, que hoje eu até brinco, né, que teve uma influenciadora americana, fugiu o nome dela aqui agora, mas ela é influenciadora na área de livros. E ela fez um propósito no TikTok dela de ler um livro de cada país do mundo, ou vários países do mundo. Né? Então ela ia fazer essa leitura e tal. E aí, quando ela chegou na letra B e chegou no Brasil, aí assim, ela ficou encantada com Machado de Assis. E aí você imagina Machado de Assis, há mais de 100 anos atrás, publicando a primeira obra aqui. Mais de 100 anos atrás, com a tecnologia que não existia nem para escrever. Né? Tinha que escrever em papel, a caneta era tinteiro, não tinha nem a facilidade de escrever no papel tinha igual é hoje fácil escrever no papel. O papel era muito mais áspero, caneta tinteiro, cheio de dificuldades, borrando, não apagava. Então, assim, com a tecnologia da época, que até para escrever no papel era muito mais difícil que é hoje. E naquela época, ele escreveu, essa americana ficou encantada com o Machado de Assis, falou como é que não se falou de Dom Casmurro antes para o mundo? Por que que não... E está sendo descoberto. E aí está sendo redescoberto no Brasil também. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É um clássico para qualquer vestibular. Hoje, não mais vestibular, mas é um clássico para se estudar na disciplina de literatura.
quanto foi a importância dele para a literatura. E começou escrevendo com pseudônimo, escondido, escrevia fragmentos em jornais, era publicado periódicos, né? A cada capítulo num jornal, que saía não sei de quanto em quanto tempo e com distribuição limitada. Olha só a dificuldade, olha só quanta coisa aconteceu para a gente chegar no que a gente tem hoje, né? Exato. E hoje, então assim, hoje é muito mais simples, você tem uma ferramenta na mão. Apesar de eu, igual você falou, ler no celular não dá certo. E escrever no celular também, eu falo que não dá certo. Tem gente que consegue, mas precisa de muito esforço, porque a concorrência dentro do celular é muito grande. Mas você tem um computador, você tem um caderno com linhas para você escrever, uma caneta, um lápis, um computador para digitar e apagar e reescrever, um Canva, que você já faz, deixa tudo pronto ali. Então, assim, é muito mais simples. Existe um Amazon, um KDP da Amazon, que você publica lá sem custo nenhum. E está disponível no mundo todo, num clique. E Machado de Assis escreveu numa época que até para escrever no papel era difícil. E hoje é muito mais simples, está muito mais à mão. Mas eu estou nesse propósito justamente de mostrar que é possível para uma secretária, para um médico, para qualquer pessoa que queira, tem que querer, né? Não adianta. Mas para uma pessoa que queira se tornar um autor publicado, tem um sonho, tem um desejo. Tem muitas pessoas que têm o desejo de deixar a sua história para a sua família. Porque o que às vezes os nossos pais, os nossos avós passaram, o nosso filho não tem nem ideia. Meu pai veio da roça. Os nossos pais passaram. Muitos não têm nem ideia. Cada vez mais nem os pais, que dirá os avós. Exatamente. E são histórias riquíssimas, porque tem até aquele ditado, quando cheguei aqui era tudo mato, e era literalmente mato. A gente fala cheguei na internet, cheguei no Instagram, ainda era tudo mato, mas é uma linguagem que não condiz, mas naquela época era literalmente mato. As estradas de chão, para ir de um lugar para o outro. Eu ouvi uma história do meu bisavô, foi buscar grãos para plantar, você gastava 30 dias para ir, 30 dias para voltar, para buscar os grãos para ser plantado. Então, era viagem de carro de boi, uma coisa louca. E hoje você tem tudo que você falou, em 15 segundos você já tem o conteúdo. Então, Lê, mas tem uma coisa interessante para a gente refletir. Naquela época a dificuldade era outra. Era dificuldade tecnológica, era dificuldade de acesso, era dificuldade de organização da informação. Hoje em dia, tem muitos clientes seus que chegam com outras dificuldades, mesmo com todo o aparato tecnológico, mesmo com tudo. Quais são hoje as dores e as frustrações de quem sonha em construir o seu livro, em deixar o seu legado e ainda não conseguiu realizar esse sonho, Lê? Um dos primeiros. Eu tenho a história. Eu quero publicar meu livro, mas ele está aqui. Está aqui. Não sei colocar no papel. Então, eu tenho as pessoas, que é chamado de ghostwriter, que vão ouvir a sua história e vai transcrever numa linguagem literária. Ponto número 1. Esse é o primeiro desafio. É tirar daqui e colocar no papel. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. No Brasil, está se tornando mais comum recentemente, certo? Então, esse é um dos primeiros passos. O segundo passo, eu já escrevi, mas eu não sei o que fazer. Eu também tenho toda a equipe editorial que vai fazer a revisão gramatical, ortográfica. Mas eu não sei escrever. Não precisa saber escrever. Tem uma pessoa aqui que estudou línguas, fez letras, fez literatura, o jornalismo, enfim, que é especialista
nisso, que vai ler. Onde estiver errado, ele vai corrigir. E está tudo certo. Show! E outras pessoas, que aí é a frustração pós. Publiquei meu livro, peguei meu livro em mãos na editora, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer com isso aqui. Está uma pilha atrás da minha cama e minha esposa quer me matar. Às vezes acontece. Muito bom, muito bom. Exato, está embaixo da cama, empoeirando e incomodando ali. Então, assim, é necessário saber o que fazer com isso. E aí tem aquela impressão, principalmente nessa etapa final, mas o que eu vou fazer? Vou pôr na livraria. Colocar na livraria não é garantia nenhuma de venda, porque a pessoa tem que buscar aquele assunto, procurar pelo vendedor da livraria sobre aquele assunto e o seu livro atender aquele assunto. Você tem que gerar demanda. Paulo Coelho, antes de se tornar famoso, ele saía vendendo livro, autografando livro. As pessoas acham que, mas o Paulo Coelho, o Augusto Cury, publica um livro e vende milhões de cópias. Não, peraí. Quantas palestras ele fez antes de começar a vender o livro dele? Antes de publicar o primeiro livro dele? Quando ele lança um livro hoje, a própria mídia tem interesse, mas antes ele tinha que ir atrás. Lancei um livro aqui sobre tal assunto, eu quero falar sobre isso, me abre a oportunidade para dar uma entrevista. Eu falo, os jornais, seja jornal, rádio, televisão, são carentes de conteúdo de boa qualidade. O livro, ele é um bem, ele é além de um bem comercial, ele é um bem cultural. Como nós falamos aqui. Então, os jornais, os meios de comunicação em geral, eles abrem espaço para você divulgar livro. Vamos dizer, fosse o seu livro, Celso. Se você fosse falar, não, eu quero um espaço na TV para falar sobre o meu consultório. Se você não pagar, dificilmente eles vão fazer alguma entrevista você falando do seu consultório. Mas o Celso lançou um livro ensinando sobre como gerir bem um consultório. Aí você tem a oportunidade, você vai estar falando do seu livro. O Celso vai estar falando dele, dos negócios dele como um todo. Mas o negócio ali é falar sobre o livro. As outras coisas são consequências. O consultório é consequência. Mas o livro, ele é um bem cultural. Porque os jornais são pobres de conteúdo, de matéria. São muita matéria ruim para pouca matéria boa. E o livro é uma excelente oportunidade, uma excelente matéria jornalística a ser publicado. Porque ele é visto como um bem cultural. É um bem que, por muito tempo, era escrito por apenas mestres e doutores por conta dos trabalhos científicos necessários para a publicação. E quem escreve, então o Celso escreveu um livro, então ele é um doutor. Apesar de já ser um doutor, mas ele é um doutor, foi além. Ele publicou um livro, ele tem um livro publicado. Então, o reconhecimento dessa autoridade, ela é muito grande por conta disso. Já vem de lá de trás, porque as pessoas, como você falou, quem hoje está tendo excelentes resultados foi porque eles plantaram, teve um momento difícil, teve os desafios, só que eles enfrentaram e não desistiram, que é o que você falou, que eu acho muito importante, né? E quanta gente desiste no meio do caminho, não é, Ale? Muita gente desiste no meio do caminho, começa a escrever, não tem uma ajuda especializada, fica esperando na expectativa de um dia conseguir no melhor momento e vai procrastinando isso. E aí, pensando nisso, Celso, que eu quero até falar de um projeto aqui, porque escrever um livro como um todo, vou escrever um livro de 100 páginas, 5 capítulos, é algo mais trabalhoso. E aí, quando a gente vai pensar no livro, qual que é a fração menor de um livro? É um capítulo. Escrever um capítulo é mais fácil do que escrever um capítulo inteiro.
Tá certo ou não, Celso? O livro inteiro, né? Isso. É mais fácil escrever um capítulo do que um livro inteiro, não é verdade? Sem dúvida alguma. E aí, pensando nisso, eu, juntamente com outro colega do nosso Master, né, o Fernando e a Carol, montamos um projeto chamado Autor Palestrante. E esse projeto, a pessoa não tem que escrever um livro. Nós selecionamos algumas pessoas engajadas já, que têm um propósito, um projeto, para cada uma dessas pessoas escrever um único capítulo desse livro. E a junção desses capítulos se torna um livro que vai ser publicado em breve agora. E o Celso foi um dos selecionados. Ele passou por um filtro ali, por uma seleção. E até te parabenizar por isso, Celso, porque cada um dos autores escreve em uma determinada área. Autor, chama autor palestrante. Autor, porque vai ter o livro publicado, e palestrante, porque eles também saem com uma palestra pronta, já escrita e pronta para ser lançada no mercado. E não tem ferramenta melhor, casamento melhor do que a palestra com o livro. Então, assim, no final, e aí você pode desenvolver vários projetos com essas duas ferramentas na mão. Você pode dar uma palestra que no final você vende o livro e autografa, ou o ingresso da palestra já está incluso o material didático, que é o livro. Então, assim, há vários argumentos para ser trabalhado em conjunto aí e atrair esse público para participar do seu evento. E esse projeto Autor Palestrante, além de facilitar a escrita, o investimento é muito menor, porque você compartilha esse custo com outras pessoas, e o networking gerado, porque são pessoas do Brasil todo. Olha só, eu estou em Goiás, o Celso em São Paulo. Estou aqui em Paraná hoje. No Paraná, tem pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, de Minas, deixa eu ver de onde mais, de Goiás, Santa Catarina, de Rio Grande do Sul. Então, assim, o nome, o Celso é um dos escritores. Então, o nome dele vai estar circulando em várias áreas, em vários segmentos, despertando interesse em outras pessoas. Então, em vários estados, né? Vários estados, né, Lê? Isso, perfeito isso. É algo que une grandes nomes, grandes pessoas, mestres, cada um na sua área, falando sobre aquele assunto. E a pessoa que adquire, olha só, mas e para o leitor? Não, para o leitor que adquire, ele tem ali conhecimentos específicos, profundos, em diversas áreas do conhecimento. E eu gosto de dizer, Celso, que não existe, ontem até no grupo lá, não sei se você viu postando, mas o livro, ele é o presente por excelência. Por quê? É barato. Que presente hoje de 50, 60, 70 reais você compra, que realmente tem uma qualidade intrínseca ou uma transformação real na vida da pessoa. Se 50 reais você compra uma caixinha de bombom que acaba ali no outro dia, e às vezes a pessoa não está de regime, está de dieta e não pode comer aquilo. E o livro não, ele vai ter aquele conhecimento mesclado, um pouco na área de finanças, nessa área da saúde, desenvolvimento pessoal, terapias. Então, assim, são vários autores e a pessoa busca aquela ajuda específica em cada um. E o Celso é um dos autores, olha só, em breve vocês terão a oportunidade de receber um livro autografado do Celso, adquirir esse livro do Celso também. Lê, vou falar para você, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa sua, do Fernando e da Carol, porque eu sempre sonhei em escrever meu livro. Esse é só o começo. E eu nem sabia por onde começar, de verdade, eu não tinha nem base, né? Então eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre compartilho livros, já presenteei muita gente com os livros, por quê? Por causa da capacidade de
afinidade. Porque quando você dá um livro para uma pessoa, você já tem uma conexão com ela. Não é normal você chegar, a primeira coisa, já dar um livro. Não. Você tem alguma conexão com ela, algum conhecimento, sabe qual, por exemplo, no meu caso, que eu leio muito, eu já sei qual livro que conecta com a pessoa naquele momento. Então, eu quero citar aqui a Nayara de Franca, uma das minhas mentoradas, que eu sugeri para ela, que ela é líder, né, o livro Monge e o Executivo, que foi um dos livros assim que para mim no meu momento de liderança também abriu minha mente assim, foi incrível entender que o líder tem que se posicionar num lugar de servidão, num lugar de você contribuir com o progresso do outro, não tem a ver com você, tem a ver com a sua equipe. Cara, quando eu li esse livro, mudou assim minha forma de enxergar isso. Quando eu mandei para ela assim a sugestão de livro, então ela começou a ler e publicou no grupo nosso da mentoria. Falou, Celso, tem cada frase que parece que foi escrita para mim. Então o livro tem isso. Então eu estou muito feliz, parabéns pela iniciativa sua, do Fernando e da Carol. Não só a questão da produção do livro, mas está interagindo com a grandeza dessas estrelas, assim, dessas pessoas reluzentes que estão no livro, trazendo seu conhecimento e a dedicação delas a entregar o que é melhor. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Então, muito obrigado por me permitir, porque eu tive que fazer um processo seletivo, pessoal. Não foi assim, não, vem cá que eu estou querendo. Não. Teve todo um processo seletivo para estar construindo algo memorável, algo que realmente vai entregar um valor muito poderoso para quem tiver esse material em mãos. Não é isso, Lê? Sim, exatamente. O valor gerado, como eu disse aqui, né? Percepção de autoridade que se gera para quem publica um livro é notório, é gritante, assim, quem tem um livro e quem não tem um livro. No final da palestra, você deixa ali um gostinho de quero mais, fala, olha, quem quiser saber mais, está no meu livro ali. E no final da palestra eu vou estar autografando. Então você já gera um filtro para as pessoas aproximarem de você também, para ter um momento, eu falo, exclusivo entre o leitor e o autor. Então, ali um momento de conexão, que você vai dar um autógrafo, geralmente tem um bate-papo ali de 1 ou 2 minutos ali enquanto você autografa o livro e gera essa conexão. Então, assim, e o comprometimento, eu falo que o leitor, ele está junto com o autor do livro em momentos de alta nobreza. Eu falo até assim, dormem juntos, literalmente, porque um dos hábitos da leitura é ler antes de dormir. Não é verdade? Quem aqui lê antes de dormir? Então, assim, você está dormindo junto com o autor daquele livro. Então, assim, existe um momento mais íntimo de se estar com uma pessoa do que na cama, ali, naquele momento. Ou então, assim, numa viagem, uma viagem em família, estou de férias, mas estou levando um livro para ler. Vou pegar um avião, vou ler durante a viagem. Então, são hábitos muito saudáveis, mas você percebe que são momentos de extrema intimidade e nobreza. O livro participa e você vai ficar com aquele leitor por várias semanas. A pessoa não lê o livro de uma vez, ela vai gastar ali 1 mês para ler, então ela está lembrando de você por várias e várias e várias vezes. Isso é uma capacidade, um poder que só o livro tem, outras ações não têm. E, Celso, eu queria saber, para as pessoas que estão aqui, você falou dos seus mentores, né? Até para quem está aqui, que veio aqui por mim também, saber um pouco de você. Você não se apresentou. Eu queria que as pessoas soubessem aqui o que você tem, né, assim, também de nobre para participar desse livro e para ajudar as pessoas. Legal, Lê. Então, antes de qualquer coisa, mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade de participar desse projeto. Pessoal, é uma surpresa para muita gente. Eu decidi revelar aqui na live junto com o Leandro. Por quê? Porque é um sonho antigo meu. Eu tenho muito amor pela leitura. Isso muda completamente o meu dia a dia, com as pessoas com que eu me conecto. Então, para eu poder agora, nesse momento, participar de um projeto desse, de deixar o meu conhecimento registrado para pessoas de tanta capacidade de entrega, de transformar muitas vezes o atendimento, né, das clínicas. Como eu trabalho já há 13 anos na oftalmologia, eu contribuo com os oftalmologistas através do meu conhecimento, capacitando as equipes.
Então, a oftalmologia tem crescido muito nos últimos anos, mas ainda é uma especialidade da medicina que ainda é um grupo muito pequeno de oftalmologistas. Pequeno comparado a quê? Por exemplo, nós estamos no Brasil em torno de 210, 220 milhões de habitantes. Oftalmologistas têm em torno de 22 mil. Isso de forma geral, tanto cirurgiões quanto quem não é cirurgião faz atendimento clínico. Então, é muito pouco perto do tamanho da demanda. E a oftalmologia, de alguns anos para cá, ela vem trazendo muitas soluções estéticas. Então, eu mesmo era usuário de óculos. Eu tinha hipermetropia, astigmatismo e eu dependia de óculos. Então, através de uma cirurgia realizada pelo Dr. Tiago Pizarro, um abraço, Dr. Tiago Pizarro, de Catanduva, Rio Preto e toda a região, eu fiz um procedimento para ficar independente dos óculos. É um procedimento estético? Também. É um procedimento funcional? Sim. Por quê? Só de você não depender de um óculos, ter que ficar fazendo toda uma manutenção que ele exige, todo o período que você precisa voltar lá, porque muitas vezes mudou o grau do seu óculos, tem que corrigir a lente, colocar uma outra lente que se adapta agora à realidade do grau dos seus óculos. Então, isso me tornou muito mais independente, porque antes, se eu ia mergulhar na piscina, tinha que tirar o óculos. Mas eu tirava o óculos, eu já não enxergava mais que estava perto de mim, assim, em volta, sabe? Então, se eu ia andar de moto, que eu amo andar de moto, aí tem que colocar o capacete, aí depois põe o óculos, aí se é um ambiente mais escuro, a penumbra, tem que pôr um óculos escuro. Aí o óculos escuro tem que ter grau também. Então, a oftalmologia avançou muito para a gente poder ter mais independência dos óculos. E também cirurgias estéticas, como a cirurgia das pálpebras. Chega um momento que a pálpebra começa a cair demais, a oftalmologia tem uma solução hoje para te deixar muito mais tranquilo, com o olho mais abertinho, sabe? Tem também a cirurgia do pterígio, que é aquela carninha crescida que vem aqui da parte mais central, aqui vai chegando próximo da própria córnea, pode passar na frente da pupila, que aí prejudica a visão, deixa a visão, sabe? Então, eu me preparei para ajudar as equipes dos oftalmologistas a dar um atendimento humanizado. E é sobre isso que eu vou falar no livro Autor Palestrante. É sobre isso que a gente vai trazer uma luz do atendimento humanizado. Tem outro ser humano para a gente atender, com perfil de comportamento, com momento, com necessidade, com dor, com frustração. E a gente tem que saber lidar. Só que como que eu vou trabalhar, lidar, acolher a frustração do outro, Lê, se muitas vezes eu mesmo não conheço a minha, se eu mesmo não me conheço, se eu mesmo não me entendo? Então, as pessoas que não têm autoconhecimento, as pessoas que estão num nível de autoconhecimento muito baixo, raramente ela consegue se conectar com a dor do outro. E aí que vem o poder da empatia. Então, eu vou trazer todo esse conhecimento acumulado de atendimento humanizado para desenvolver a conexão do cliente, do paciente com aquela equipe que começa ali, muitas vezes, por uma ligação no telefone. Começa por um atendimento no WhatsApp, por escrito, e começa muitas vezes com esse paciente que chega direto na clínica e faz esse contato visual com a equipe de recepção. Então, para mim, está sendo maravilhoso poder estar junto com vocês, pessoas extremamente inteligentes, pessoas que têm um conteúdo riquíssimo, participar desse movimento e conseguir entregar meu conteúdo através do livro e também que me ajuda nas minhas palestras, nas minhas mentorias, que eu escalo essa mentoria conforme a pessoa também quer desenvolver na oftalmologia. Porque a pessoa entra normalmente, Lê, às vezes para atender no telefone e agendar a consulta, agendar o exame, agendar a cirurgia. Muitas vezes a pessoa entra na oftalmologia para trabalhar como recepcionista, ou como secretária, auxiliar do médico. Só tem muitas outras possibilidades. Você com certeza já passou em várias consultas com o seu oftalmologista. Então, eu quero mandar um abraço aqui para a Esther, que está aqui com a gente, o Cláudio também, a Leandra, a Renata, quanta gente que entrou aqui com a gente depois, para a gente entender a importância de deixar o seu legado e aumentar a sua autoridade. O Leandro está falando sobre isso, e eu estou apresentando para vocês aqui a importância que eu trago juntamente com toda essa equipe de autores palestrantes sobre o atendimento humanitário, não só nas clínicas oftalmológicas, mas todas as empresas do Brasil que querem desenvolver mais conexão, mais rapport e mais LTV, que é o que a gente aprende bastante, né, Lê? O tempo de vida que esse paciente ou esse cliente passa comprando de você, comprando o seu produto, comprando o seu serviço, acompanhando você, te ajudando no seu próprio desenvolvimento. Então, é um investimento muito importante entender, conhecer e lapidar a sua equipe. E é sobre isso que eu vou tratar no projeto Autor Palestrante. Parabéns, Celso. É uma responsabilidade, né, grande, e que você tem desenvolvido isso com muita maestria. A gente percebe o impacto que tem gerado, né, as suas ações, a série de lives que você tem
feito, as mentorias, isso tudo gera muito impacto. E o livro, ele vem o quê? Para acrescentar. Eu também falo que depois que você escreve, você não tem a noção de por onde esse livro vai circular. Você perde completamente o controle, entendeu? Ele vai. Tem pessoas, quando você vê uma pessoa que você nunca imaginava que estaria em determinada região, uma pessoa te dá algum depoimento. Ah, eu vi seu livro aqui e gostei muito, impactou muito o que você me escreveu. Então, isso é realmente impactante. Esse poder que o livro tem também, eu acho que é baseado nisso, que os autores precisam enxergar assim, essa possibilidade, esse trabalho que em conjunto com outras ações, não só o livro, mas o livro, com a mentoria, com as palestras, com todo um movimento ao redor, né? E você tem feito isso e ampliado o seu poder de alcance através dos livros, né? Isso tem feito a diferença. Show de bola, Lê. Quero agradecer você, todo o conhecimento que você transbordou aqui com a gente, mostrando toda a sua trajetória e o que te tornou esse mentor tão completo para contribuir na vida de todos esses autores, inclusive na minha vida. Então, as aulas que você tem dado para a gente, as dicas que você dá, as sugestões, o olhar para cada etapa da nossa construção, isso realmente me deixa muito mais tranquilo. Eu, como cliente, eu agora, como mentorado, eu percebo tanto o cuidado que você tem e quanto você traz de conceito por trás daquilo que você apresenta para a gente desenvolver. Então, muito obrigado. Realmente estou muito feliz de poder participar desse projeto. Todos vocês que estão aqui nos assistindo, tanto agora ao vivo, quero agradecer também pela presença de vocês. E quem vai nos assistir depois, eu quero deixar essa dica, essa sugestão pelo trabalho do Leandro. Por quê? Porque muitas vezes você, assim como eu, sabe a importância que cada livro que você leu construiu a sua trajetória, construiu o resultado que você tem hoje. Então imagina você que sonha, assim como eu, em construir o seu capítulo. Começar pelo capítulo, que é o mais fácil, como o Leandro falou, só que você construindo o seu capítulo, você já tem a visão do todo. Então esse método deles é sensacional, me deixou muito mais tranquilo e sabendo que o que eu tenho para agregar vai ser publicado de uma forma muito mais grandiosa. Por quê? Porque a equipe que ele tem de profissionais em volta para pegar aquele diamante bruto e lapidar e deixar ele brilhar o máximo possível é sensacional. Então, parabéns, Leandro, pelo seu trabalho. Médicos oftalmologistas, você que trabalha numa clínica oftalmológica e tem esse sonho de escrever seu próprio livro, conheça o trabalho do Leandro. Eu vou compartilhar essa live com ele, ele vai ser colaborador. É só seguir o trabalho dele, pode seguir. Qual que é o seu perfil dele? Fala aqui para o pessoal já te procurar, antes mesmo de eu compartilhar a live. Leandro R. Almeida. Esse é o meu perfil aqui no Instagram e todas as redes sociais. Pessoal, sigam o Leandro, esse trabalho incrível que ele fez. Acabou de receber uma homenagem desde os 3 anos de idade envolvido com os livros. E esse amor, essa paixão, dá para ver no brilho do olhar. Então, é do lado dessas pessoas que a gente tem que estar, de pessoas que amam o que fazem. Porque não é só o que ele faz, mas é a energia que ele coloca no que ele faz. Isso ajuda a gente demais, pessoal. Então, Leandro, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos os presentes. E você pode fazer as suas considerações finais aí da nossa live, Leandro. Celso, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre livros, sobre a imortalidade. É um prazer enorme falar sobre isso. E parabéns pelo trabalho. Quem não segue o Celso também, passe a segui-lo, que ele tem um trabalho de excelência junto à rede de consultórios, né? Ajudando outros profissionais também a se desenvolverem. E aproveite essa oportunidade. Adquira o livro quando estiver disponível, em breve, o livro Autor Palestrante. Leia, principalmente o capítulo do Celso, mas devore todo o livro. Aproveite a oportunidade para devorar todo aquele conhecimento. E coloque em prática. Né? É importante não só adquirir o conhecimento, mas também colocá-lo verdadeiramente em prática. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos e até breve no lançamento do livro Autor Palestrante.
Sensacional, Ale. Valeu, meu amigo. Obrigado a todos os presentes e a todos vocês que vão assistir em casa depois, tranquilos em seus lares, tá bom? Ótimo fim de semana e sextou, pessoal. Abraço. Até Sextou. mais.